Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma lição da nossa EBD e hoje nós vamos comentar a lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. O texto áureo está em Atos, capítulo 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Verdade prática, faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Irmãos, essa lição aqui, a palavra-chave é missão ou glória. Então, após ali a morte de Estevão, a perseguição em Jerusalém dispersou os cristãos para regiões como Fenícias, Chipre e Antioquia. Os mesmos que foram forçados a fugir, eles mantiveram ali o caráter missionário, anunciando o evangelho com ousadia. Em Antioquia, que era ali a capital da Síria, né? E a terceira maior cidade do Império Romano, os crentes pregaram também aos gentios, dando início ao primeiro grande movimento missionário transcultural. A cidade ali tornou-se o centro estratégico da expansão cristã e também a base para futuras missões. E com a chegada ali de Barnabé e Saulo, a comunidade foi fortalecida. E ali os discípulos receberam a primeira vez o nome de cristão. Esse crescimento, irmãos, mostrou que a obra missionária não depende de títulos, não depende de posição social, mas depende da graça e do poder do Espírito Santo. Assim, ali, irmãos, os chamados ao ID de Jesus permanece atual até os dias de hoje, convocando-nos a testemunhar com fé, amor e coragem em todas as circunstâncias. E o primeiro tópico aqui é uma igreja com consciência missionária. Conforme aqui o comentarista, ele deixa muito bem explicado esse primeiro parágrafo aqui, o evangelho para além das fronteiras de Israel. Ele vai dizer aqui que o avanço do evangelho não parou somente em Samaria e em Cesareia. Lucas, ele vai registrar que os cristãos que foram dispersos pela perseguição após o martírio de Estevão, eles chegaram até Fenícias, Chipre, e também chegaram ali em Antioquia, mostrando que a fé já se espalhava antes mesmo das viagens missionárias ali de Paulo e Barnabé. Esse relato aqui, irmãos, se conecta em Atos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4, que vai descrever ali, nós já estudamos sobre isso, a primeira dispersão da igreja em Jerusalém. Assim como Filipe, que pregou em Samaria por causa da perseguição, esses crentes aqui anônimos também anunciaram o evangelho além das fronteiras de Israel. Dessa forma, irmãos, a perseguição, embora dura, ela tornou instrumento para a expansão da fé cristã, revelando uma igreja que, mesmo em meio às pressões, permanecia fiel à missão de proclamar Cristo em novos territórios. E o segundo parágrafo aqui vai dizer: cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. Então, o comentarista também deixa muito bem explicado esse segundo parágrafo. Ele vai dizer que os cristãos dispersos ali pela perseguição, em vez deles ficarem em silêncio, de silenciar, eles anunciaram a palavra de Deus por onde passavam. Testemunharam ali o evangelho na Fenícia, Chipre, Antioquia, mostrando, irmãos, que tinham plena consciência de sua missão. Essa atitude aqui estava fundamentada no comissionamento de Jesus Cristo,
quando Mateus escreve o Evangelho de Jesus, no capítulo 28, versículo 19. E também Lucas, né, escreve, né, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Revelando que pertenciam a uma igreja comprometida com a sua tarefa missionária. Então, irmãos, mesmo em meio às adversidades, eles não perderam o foco. Eles pregaram o Senhor Jesus em qualquer tempo, qualquer lugar, em qualquer circunstância, servindo de exemplo de fé e de coragem para a igreja de todos os tempos. O terceiro parágrafo aqui vai falar: cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Aí o comentarista vai também deixar muito bem explicado aqui para nós na revista, vai dizer que Lucas enfatiza que alguns cristãos dispersos, eles levaram o evangelho até a Antioquia, que era ali, nós já comentamos na introdução, né, que era a capital da Síria e uma das mais importantes cidades do Império Romano. Lucas registra isso no capítulo 20, no versículo 20 do capítulo 11 de Atos. Enquanto aqui o ministério de Pedro abriu porta aos gentios em Cesareia, a evangelização em Antioquia marcou o início de um esforço missionário mais amplo e vigoroso, voltado ao mundo não judaico. Esses crentes aqui, irmãos, que eram anônimos, eram leigos, foram os verdadeiros fundadores da igreja em Antioquia, que mais tarde tornaria uma das comunidades cristãs mais influentes do Novo Testamento. Eles não eram apóstolos, não eram diáconos, não eram presbíteros, mas eram simples discípulos que se deixaram ser usados por Deus. Oh, glória! Então, irmãos, o segredo do sucesso da obra não estava em cargos, não está em títulos, mas está na presença e capacitação do Senhor, pois a mão do Senhor era com eles. Versículo 21 do capítulo 11. Assim, meus irmãos, tanto no caso desses leigos quanto dos apóstolos e profetas, o fator decisivo era a ação divina, não a posição ocupada. A igreja de Jerusalém, mesmo dispersas, ela manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Oh, glória! Então, fechamos aqui esse primeiro tópico. Vamos seguir aqui para o segundo. Uma igreja com visão transcultural. E o primeiro parágrafo aqui vai falar a cultura grega ou helênica, né? Então, o comentarista aqui também deixou muito bem explicado. Ele vai dizer que em Antioquia, os primeiros cristãos ali anunciaram o evangelho de Jesus de forma contextualizada, oh glória, adaptando, irmãos, a mensagem ao público gentil, melhor dizendo, né, sem recorrer a costume judaico ou sem recorrer também ao Antigo Testamento. Eles estavam ali, inspirado pelo exemplo de Pedro e pelo derramamento do Espírito em Cesareia. Eles mostraram que o evangelho é para todos, não importa ali a cultura. Então, irmãos, ao enfatizar Jesus como Senhor e chamar os pagãos a abandonar falsos deuses, eles romperam barreiras. Romperam barreiras culturais, romperam barreiras religiosas, alcançando novos povos, novos crentes. O resultado, então, irmãos, foi positivo. Foi a conversão de muitos judeus, muitos gentios, a obra atribuída à mão do Senhor sobre eles. E Lucas registra isso no versículo 21 do capítulo 11. O segundo parágrafo, contextualizando a mensagem. Irmãos, está também aqui muito bem explicada. O comentarista aqui vai deixar bem claro. Ele vai dizer que o relato de Lucas mostra aqui como os primeiros cristãos foram sensíveis ao contexto cultural em que se pregavam. Ao anunciarem o evangelho aos gentios, né, não recorreram às escrituras judaicas
para provar que Jesus era o Messias. Por isso, pois isso, né, melhor dizendo, não teria significado para aquele público, porque o público ali não eram os judeus, eram os gentios. Então, diferente dos judeus e samaritanos que já guardavam o Messias, os gentios não tinham essa expectativa e nem conheciam o costume judaico, como a circuncisão, né? Podemos dar esse exemplo. Por isso, os cristãos, eles destacavam que Jesus é o Senhor, chamando-os a abandonar os falsos deuses e voltar-se ao único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa forma aqui de comunicação fiel à essência da mensagem, mais adaptada ao contexto, foi fundamental para que o evangelho alcançasse diferentes culturas sem perder a sua verdade central, que é Jesus. Oh, glória! Então, fechamos aqui o segundo tópico e seguimos aqui para o nosso terceiro tópico: uma igreja que forma discípulos. E o primeiro parágrafo aqui que o comentarista vai comentar, deixar para nós também comentar com os irmãos que estão nos acompanhando, é a base do discipulado. Então, irmãos, ele também vai deixar aqui muito bem explicado. Ele vai dizer aqui que ao saberes, né, ao descobrirem ou ao serem, né, ao saberem que o evangelho havia alcançado Antioquia, a igreja de Jerusalém envia então Barnabé para supervisionar a nova obra lá em Antioquia. Quando Barnabé chegou, ele encontrou uma igreja viva e marcada pela graça de Deus. E Lucas vai registrar isso no versículo 23 do capítulo 11. Como homem íntegro que era Barnabé, né, e também cheio do Espírito Santo, ele vendo ali a graça de Deus, ele não tentou impor, melhor dizendo, ele não tentou impor a lei judaica, mas exortou os novos cristãos a permanecerem firmes no evangelho, ou no Senhor Jesus. Contudo, irmão, logo ele percebeu ali a necessidade de ensino e também do discipulado. Barnabé então vai lá, busca Paulo, né, o Saulo de Tarso, e o traz para Antioquia. Eles permaneceram juntos ali um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de pessoas. E Lucas vai registrar isso no versículo 26 do capítulo 11. Esse relato aqui, irmãos, evidencia que a missão não termina com a evangelização. É necessário formar discípulos, pois apenas com o ensino a igreja cresce de maneira saudável. Apenas com o ensino a igreja vai crescer firme na graça e vai crescer firme no conhecimento. A igreja aqui, ela investiu no ensino e também no discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. Oh, glória! E o segundo parágrafo aqui, irmão, para encerrar, é denominado cristãos. Então, em Jerusalém, os seguidores de Jesus, eles receberam diferentes nomes, né? Eram chamados de irmãos, de crentes, eram chamados de discípulos e até de santos. Em Antioquia, vai se tornar um marco da missão aos gentios, porque eles ficaram conhecidos tanto dentro quanto fora da comunidade como os do caminho, destacando ali sua nova forma de vida orientada por Jesus. A fé em Jesus Cristo, então ali, vai começar a ser reconhecida como algo distinto do judaísmo. Em Antioquia, surge então uma designação inédita, ou seja, um nome inédito para eles. Os discípulos foram chamados de cristãos, que significa literalmente os de Cristo, oh glória. Irmãos, esse novo título aqui marca um momento importante na identidade da igreja, revelando como os discípulos passaram a ser reconhecidos publicamente como pertencente de Jesus Cristo. O nome cristão, irmãos, aparece novamente
em Atos, capítulo 26, versículo 28, e também na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, reforçando, irmãos, que ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como dom gratuito da graça de Deus. Oh, glória! Então, encerramos aqui o nosso terceiro tópico. E para concluir, irmãos, nós entendemos aqui, em todo esse comentário que fizemos, entendemos que a expansão do evangelho entre os povos ainda não alcançados revela a providência de Deus agindo por meio da sua igreja. O destaque não está em estratégias humanas, né? O destaque não está em métodos elaborados de evangelismo, mas o destaque está na graça divina que capacita pessoas simples, pessoas anônimas a cumprir a sua missão. O princípio é claro: quem se dispõe, Deus capacita. Vou repetir. O princípio é claro: quem se dispõe, Deus capacita. Irmãos, nenhum servo possui em si mesmo todos os recursos necessários, mas quando entrega plenamente sua vida a Deus, Ele mesmo, o Senhor Jesus, provê a habilidade e a força para realizar a sua obra. Se você quer pregar o evangelho, busque o Senhor, que Ele vai te capacitar. Oh, glória! Irmãos, encerramos então aqui mais uma lição da nossa EBD. Obrigado, agradeço a você. Já estamos na lição número 12. Próximo domingo agora, número 12. Daí na semana que vem, daí já é a última lição. E eu agradeço a Deus aí por você ter estado conosco. Quero orar pela sua vida e abençoar a tua casa. Nosso Pai, obrigado, Senhor, por esses irmãos que acompanhou essa lição, Pai. Deus, eu te louvo, Pai, te engrandeço. Nos abençoa, Pai, a pregar a tua palavra, nos capacita a pregar a tua palavra. Pai, em nome de Jesus eu oro a ti, Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Meus irmãos, fica na paz de Deus e até a próxima, se Deus quiser. Oh, glória!